Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui de Geografia no canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes e vou aqui compartilhar com vocês esse conteúdo chamado biodiversidade. Vou olhar um pouco a questão da biodiversidade no Brasil e as unidades de conservação. É um tema que vira e mexe, o tema biodiversidade está muito presente no Enem, E o tema das unidades de conservação também tem ganhado cada vez mais importância. Então, segue aqui comigo para que a gente possa conhecer um pouco mais. E, óbvio, já vou te pedir aqui, com antecedência, para que você fortaleça o nosso canal, que é um canal de um trabalho 100% voluntário, meu e de alguns colegas, em que nós estamos publicando aulas de geografia, de matemática e de filosofia, por enquanto, para que nós possamos fortalecer o conhecimento aí de mais pessoas que buscam o seu empoderamento através do conhecimento. Então, bora lá, vamos para a aula. Muito bem, a primeira coisa importante de ser destacado aqui, eu vou abordar Brasil, biodiversidade e unidades de conservação. Mas é relembrar essa questão do que é biodiversidade. Então, há várias maneiras de se conceituar biodiversidade, Mas duas delas estão aqui, pelo menos, Falando a respeito de diversidade biológica, ou seja, descrevendo a riqueza e a variedade, daquilo que é chamado de mundo natural, e por outro lado, nós temos que considerar isso, ou podemos considerar isso em dois níveis diferentes. O primeiro, como sendo todas as formas de vida, assim como todos os genes contidos em cada indivíduo, E ao mesmo tempo, as inter-relações ou ecossistemas, na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras. Então, se nós olharmos de maneira geral, o termo inicial lá que vai descrever toda a riqueza e a variedade do mundo natural engloba esses dois elementos. E o Brasil, como é que ele se situa nesta questão? O Brasil está no topo da lista aí de 18 países com maior índice ou com maiores índices de biodiversidade do planeta. Então, conforme os dados estão colocados aqui, a gente possui entre 15% e 20% de toda a biodiversidade biológica global. E aí nós vamos ter alguns números que são números bem impressionantes. 120 mil espécies de invertebrados, 9 mil de vertebrados e mais de 4 mil espécies de plantas. Bom, se nós temos uma enorme biodiversidade, ao mesmo tempo, nós temos uma enorme responsabilidade no sentido de mantermos as condições ideais e adequadas para a manutenção desta biodiversidade. E aí tem uma questão que nos chama também, que nos traz aí luz a uma discussão, que são os chamados hotspots. E o que são esses chamados hotspots? São aqueles, em tradução livre, o texto aí já está te dizendo, são pontos quentes, ou seja, toda a área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas, que só vão existir naquela região e que já perdeu mais de 3/4 de sua vegetação original. Então, no Brasil, nós temos duas áreas que se inserem neste contexto, duas áreas de enorme biodiversidade, mas que estão gigantescamente ameaçadas, que é a região do Cerrado, e a região da Mata Atlântica. Então, veja só, retomando para podermos avançar, o Brasil, que se insere no mundo como um dos países de maior biodiversidade do planeta, tem duas de suas áreas, o Cerrado e a Mata Atlântica, considerados aí hotspots, ou seja, áreas muito ameaçadas em função da devastação, em função dos problemas aí de degradação ambiental, ok? E aí, então, nós vamos olhar um pouco mais, para entendermos um pouco mais essa questão da biodiversidade brasileira. Então, o Brasil, ele está localizado numa latitude baixa, de maneira geral, nós estamos muito próximos do Equador, e aí, se nós pensarmos em termos de Equador, até o limite sul do Brasil, nós vamos ter por volta de uns 30 graus de latitude. Então, a distância latitudinal do Brasil, ela facilita a questão da biodiversidade, da mesma maneira que assim, nós temos uma diversidade climática, nós temos uma grande
influência aqui das chamadas massas de ar que vão atuar no território brasileiro, nós temos solos bastante férteis, e isso vão contribuir para quê? Para que a gente tenha também uma grande diversidade de formações vegetais. Então, quando nós pensamos em termos de biomas, nós vamos encontrar pelo menos 9. Uma floresta amazônica, uma mata atlântica, uma mata de araucárias, uma mata de cocais. Então, aquela vegetação chamada de arbórea, aquelas formações florestais. Aí nós temos uma vegetação chamada de arbustiva, que vai incluir aqui quem? A caatinga, o pantanal e o cerrado. E nós temos uma vegetação chamada de herbácea, que são os campos. E, por fim, temos a vegetação litorânea. Então, se eu for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que na vegetação litorânea, nós vamos encontrar as dunas, nós vamos encontrar os manguezais e nós vamos encontrar as restingas. Então, do ponto de vista climático e do ponto de vista vegetal, nós temos uma grande diversidade, ok? Então, retomando, do ponto de vista geral, as formações florestadas, Amazônia, Mata Atlântica, Mata de Araucária e Mata de Cocais, as chamadas formações vegetais complexas, que seriam as vegetações chamadas aí de arbustivas, que é o cerrado, a caatinga e o pantanal, e as formações vegetais campestres e litorâneas. No caso, os campos ou os pampas, que estão destacados aqui no mapa, a vegetação de dunas, a vegetação de restinga e a vegetação de manguezais. Então, isso tudo comprovando o nosso início desta aula de que há uma gigantesca biodiversidade no Brasil. E aí, somando a isso, quais são as espécies ameaçadas de extinção por bioma no Brasil? Então, nós temos aí 6% na região amazônica, 15% na Caatinga, 16% na região do Cerrado, 24% na Mata Atlântica, 4% no Pantanal, 10% no Pampa e 7% no chamado bioma costeiro, ou seja, na vegetação costeira. Então, isso significa que, embora tenhamos uma grande biodiversidade, nós temos aí uma grande quantidade de espécies que estão ameaçadas de extinção e que deveria nos chamar muita atenção para que possamos cobrar das autoridades competentes e, obviamente, de todos os segmentos da sociedade, para que tenham aí cada vez mais atenção em relação a isso, para que as leis ou a legislação ambiental seja devidamente cumprida. Bom, mas vamos adiante. O que mais nós temos, então? Então, nesse sentido de termos biomas ameaçados, o Brasil, ao longo da sua história, ele foi construindo uma agenda ambiental. Então, o que é uma agenda ambiental? É um plano de desenvolvimento e interação que vai elaborar diagnósticos da situação apresentada pelo bioma e que vai propor soluções. Então, neste caso específico, eu vou ter aqui uma análise diagnóstica, eu vou ter um conjunto de propostas de soluções, e eu vou ter tudo isso dentro de um sistema político-econômico, ou seja, independentemente de ser no Brasil ou em qualquer outro lugar, as regras do sistema político-econômico, os interesses do sistema político-econômico, eles estarão em jogo. Portanto, assim, nós temos grandes análises, nós temos muitas propostas de soluções bem efetivas, mas muitas das vezes nós paramos aí, ou as coisas não avançam em função dos interesses econômicos colocados. Mas vamos avançar um pouco mais, Então, o Brasil, como é que ele se situa nessa questão de uma agenda ambiental? O Brasil é um país que é respeitado mundialmente em função de ter construído ao longo da sua história, e se nós formos olhar aqui para as informações, desde os anos 30, o Brasil já tinha lá um Código Florestal. Então, na década de 30, nós tivemos o Código Florestal, em 64 nós tivemos o Estatuto da Terra, aí em 65 um novo Código Florestal e por aí vai. Então, veja que aqui, desde os anos 30, para chegarmos até hoje, o texto vai parar aqui em 67, mas ele vai ser retomado daqui a pouquinho com outras datas. O Brasil vem trabalhando com isso. Mas nos anos 70, especificamente, o que nós tivemos aqui? No final dos anos 60 e nos anos 70,
nós tivemos um milagre econômico, onde, na questão do desenvolvimento econômico, das grandes obras de integração nacional, em que os investimentos públicos e alguns privados, né, eles foram muito responsáveis aí pela retirada da cobertura vegetal em muitas das áreas. Então, assim, o Brasil, desde os anos 70, né, ele tem se posicionado de uma maneira bastante clara, né, ou pelo menos assim, muito clara e pouco efetiva, às vezes, né, em relação à questão ambiental. Por quê? O Brasil, lá na década de 70, ele participou da primeira conferência da ONU para falar sobre meio ambiente e desenvolvimento. Por quê? Porque ele já tinha lá um código florestal, já tinha um conjunto de leis que estava falando a respeito, né, da defesa das florestas, da defesa do meio ambiente, mas, por outro lado, ele vivia a contradição do seu milagre econômico. E, portanto, assim, entre meio ambiente e o desenvolvimento, né, a questão do crescimento acelerado, ela ganhou prioridade frente aí às questões de preservação do meio ambiente. E a gente vai voltar nisso ainda mais adiante. Tá? É até interessante, eu trouxe aqui duas falas de pessoas que foram, né, influentes na política e na economia no Brasil nesse momento. Tá? A delegação brasileira que participou lá da Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento em Estocolmo, na Suécia, né, teve como uma das grandes falas aí, coordenadas pelo ministro do Interior, chamado Costa Cavalcante, que foi lá do governo Médici, né, que ele vai dizer que a pior forma de poluição que pode ter é a miséria. Então, já está dando indicativo, meio que de empresas, venham poluir o Brasil. O Rei Zeloso, que era ministro do Planejamento, ele se posicionava contrariamente às ações de controle da poluição ambiental e industrial. Tá? Então, ele já afirmava lá, que o Brasil pode se tornar um importador de poluição. Nós ainda temos o que poluir. Eles não. Gente, eu estou falando dos anos 70, né? Não estou nem falando atualmente. Então, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente poder caminhar, né, para caminharmos juntos. Nós temos uma situação que é o Brasil, né, detentor de uma grande biodiversidade. O Brasil que desde os anos 30 vem construindo uma agenda ambiental no sentido de tentar garantir a manutenção dessa biodiversidade. Mas o Brasil, em vários momentos da sua história, tendo posições absolutamente contraditórias entre aquilo que diz a lei e aquilo que, né, o plano político em vigor estava fazendo funcionar. Então vamos adiante. Para eu entender bem essa questão, né, da biodiversidade, ou de como é que as coisas foram acontecendo por aqui, eu vou ter que ir olhando um pouco ao longo do tempo. Então, se nos anos 70 estávamos vivendo lá a chamada terceira revolução industrial, né, grande desenvolvimento e propagação de indústrias pelos chamados países do terceiro mundo, e o Brasil também entrou nesse cenário, 20 anos depois, né, da primeira conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento, a ONU faz, né, uma nova conferência que foi a do Rio, né, chamada Eco 92, ou Rio 92. E essa conferência, ela é bem interessante por vários aspectos e ela precisa ser mencionada aqui, né, nessa questão sobre biodiversidade. Ela se trata de um momento, né, ela trata da questão do meio ambiente e desenvolvimento, mas num momento geopolítico interessante. Desintegração do bloco soviético, fim da Guerra Fria, a questão da consolidação de uma nova ordem mundial, chamada aí de globalização, né, um momento em que os países estavam buscando a sua integração através dos blocos econômicos, né, muitos deles como zonas de livre comércio, mas de toda maneira, a União Europeia vai se consolidar nesse momento, o Mercosul vai surgir aí nesse momento, e tem um reordenamento dos papéis, né, exercidos pelas potências mundiais, em específico da ONU, que a ONU, durante a Guerra Fria, se o papel dela era tentar conter, né, uma guerra nuclear, a partir do fim da Guerra Fria, a ONU passa a tentar fazer o quê? A promover ações voltadas para o meio ambiente e o desenvolvimento. E, nesse sentido, reforçando cada vez mais, né, as organizações ou, né, as suas reuniões. E aí, vamos lá. Nesse contexto, o que o Brasil está fazendo? O Brasil busca assumir um papel de liderança regional e mundial a partir dessa temática ambiental. Então, vamos lembrar lá, década de 30, o nosso primeiro Código Florestal.
né? Nos anos 70, o Brasil participa da primeira Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, mas ainda com posições contraditórias, né? Falando que o maior tipo de poluição possível era a pobreza, né? Falando que nós ainda tínhamos, né, recursos o suficientes para podermos poluir e por aí vai. Mas então, nos anos 90, nessa tentativa, né, o que o Brasil vai apresentar para o mundo? Olha, a Constituição de 1988, ela torna obrigatório no Brasil, para as grandes obras, né, a questão dos estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto ambiental. Em 1992, o Brasil criou o Ministério do Meio Ambiente, né, e aí vem o Brasil, que já tinha uma trajetória, um histórico, né, de grandes ambientalistas, a exemplo do José Lutzenberger, né, a exemplo do Chico Mendes, e por aí vai, entre tantos outros, né, que permanecem até hoje por aqui. Mais uma construção histórica bastante interessante. Então, assim, essa conferência lá do Rio, lá em 1992, ela traz alguns documentos oficiais muito importantes que vão servir de parâmetro para os países na elaboração e consolidação de suas agendas ambientais. No caso, a Carta da Terra, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e uma agenda para o século XXI. É claro que, assim, desse contexto todo, o que vai se tornar mais efetivo foi a Convenção do Clima. E essa Convenção do Clima se tornou, mesmo aqui, no ano de criação do IBAMA no Brasil, né, da assinatura do chamado Protocolo de Quioto. Tá? Protocolo de Quioto, para lembrar aí para alguns, ou para esclarecer para muitos, né, foi aquele acordo assinado pelos países, exceto pelos Estados Unidos, né, com o objetivo de reduzir em 5% a emissão dos gases poluentes. Então, vamos lá, olhando a agenda ambiental brasileira. O Brasil cria lá o Ministério do Meio Ambiente em 92, né, e cria, ao mesmo tempo, um Sistema Nacional de Meio Ambiente e um Conselho Nacional do Meio Ambiente. E, a partir daí, o Brasil cria um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, nesse momento, 8 anos depois dessa ideia da criação do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil cria um conjunto, de unidades de conservação. Essas unidades de conservação, elas vão ter, tipos de conservação e de usos diferentes. Então, eu vou ter aqui aquelas unidades de conservação e de uso sustentável, como nós temos os parques nacionais, as estações ecológicas, as reservas biológicas, os chamados refúgios da vida silvestre, os monumentos naturais, assim como nós vamos ter as áreas de preservação ambiental, as florestas nacionais, as áreas de relevante interesse ecológico, reserva extrativista e por aí vai. Então, nesse momento aqui, eu ficaria bem atento a algumas questões que são fundamentais. Os vestibulares, quando abordam essa temática, normalmente os exercícios trazem um conjunto de informações que podem nos ajudar ou que podem te ajudar a resolver aquilo que está sendo pedido. Mas é importante prestarmos atenção nisso. Os anos 90 vêm para trazer um conjunto de documentos específicos que vão servir como referências para os países construírem suas agendas. O Brasil, que já tinha uma longa caminhada aí nesse momento, nesse processo, ele cria lá o seu Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Bom, na prática, por que nós criamos unidades de conservação? Porque você quer tomar medidas mais efetivas no combate à devastação ambiental e na manutenção da biodiversidade local. E aí nós vamos ter o quê? Olhando em termos de Brasil, olhando em termos dos biomas brasileiros, o bioma específico, a área específica coberta por esse bioma, o número de unidades de conservação e o percentual dessas unidades de conservação federais por bioma, porque eu posso ter unidades de conservação no âmbito federal, no âmbito estadual e também posso ter no âmbito municipal. E também no âmbito da pessoa física, chamado aí no âmbito privado, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos itens, As unidades de conservação, chamadas de uso sustentável.
Então, eu tenho uma área de proteção ambiental, uma área de relevante interesse ecológico, uma reserva nacional, uma reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e uma reserva particular de patrimônio natural. Sugestão, né? Eu não ficaria tão preocupado em, né, saber as especificidades de cada uma, porque entre elas nós não vamos notar tanta coisa diferente. Então, área de proteção ambiental, né, ela pode ser pública ou privada, ela pode ter, né, pouca ocupação humana, ela tem que orientar o processo de ocupação para a questão sustentável. Só que nesse caso, a visitação é proibida. Então, essa área de proteção ambiental, né, é proibida a visitação. No caso de uma área, né, de relevante interesse ecológico, também nós vamos ter aqui, conservação do ecossistema local. E aí você não tem, né, visitação permitida. Mas uma reserva nacional, tá, ela vai ser exclusivamente pública, ou seja, somente do poder público. Tá? Então, vai ser uma área de cobertura da floresta nativa de uso múltiplo, mas é permitido visitação. Por outro lado, uma reserva extrativista. Aí o nome já está dizendo, né? Você pode ter atividades de extrativismo e agricultura de subsistência, tá? Mas deve estar voltada à proteção do meio ambiente e ao meio de vida e cultura das populações tradicionais. Aliás, diga-se de passagem, né? É isso que vai estar interagindo, ou seja, que vai estar mais presente naqueles grupos que são das populações tradicionais, como os quilombolas, né? Como a população ribeirinha, muitas das vezes. E do ponto de vista da agricultura, é importante destacar que, né, para o sistema capitalista, muitas vezes a agricultura de subsistência é tida como uma relação não capitalista, e que, portanto, precisa ser eliminada. Por quê? Porque ela não vai gerar excedente comercializável e, portanto, para o modo de produção capitalista, ela não interessaria. Para fechar, reserva de fauna é exclusivamente pública, né? E a visitação está sujeita ao plano de manejo. Quando eu estou falando de uma reserva de desenvolvimento sustentável, visitação também sujeita ao plano de manejo. E, por fim, né, uma RPPN, né, uma reserva particular do patrimônio natural. Ela é exclusivamente privada. E esse item aqui é interessante para pensarmos no seguinte, que tem uma parcela, né, dos proprietários rurais no Brasil que eles perceberam, depois de muito tempo e de muita luta, que a manutenção da floresta, a manutenção das águas em condições, né, totalmente adequadas, isso poderia render a eles mais dinheiro do que a floresta derrubada, do que a exploração intensa, né, dos recursos hídricos. Então, você tem preservação da diversidade biológica e a visitação aberta de acordo com o regulamento, mas você tem o quê? Uma exploração de uma atividade, no caso, o ecoturismo bastante, né, intenso. Fechou essa parte? Vamos para uma segunda parte? Então, aqui, para não deixar passar, né, vamos lá. Tem várias áreas de preservação, então tem vários nomes, né, nesse Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tá? O que eu me preocuparia mais? Em entender que essa diversidade ela está relacionada às características locais e o que vai ser, né, ou não permitido, vai depender do plano de manejo e, obviamente, né, da definição do que diz a lei. Então, em alguns lugares você vai ter, a exemplo da área de proteção ambiental, visitação proibida, assim como na Reserva Nacional a gente vai ter o quê? Visitação permitida ou visitação controlada de acordo com o plano de manejo. Para encerrar, as unidades de proteção integral. E aqui, unidade de proteção integral, o termo também já é autoexplicativo, né? Uma estação ecológica. Ela é uma área exclusivamente, né, criada lá pelo poder público, voltada para a preservação e a visitação é proibida. Uma reserva biológica, na mesma situação, né, preservação da diversidade biológica e a visitação proibida. Um parque nacional, mesma situação, preservação dos ecossistemas, visitação permitida neste caso. A exemplo do Parque Nacional do Itatiaia, exemplo, né, de outros parques nacionais que nós temos pelo Brasil. E aqui o Refúgio da Vida Silvestre e o Monumento Natural, né, são duas outras áreas voltadas para a proteção integral.
Nesse caso, né, proteção de ambientes relevantes para a reprodução da fauna e da flora, né, então aí vamos pensar em termos, por exemplo, né, da região do mangue, e a visitação sujeita ao plano de manejo, né, então dependendo daquilo que for estabelecido no plano de manejo, eu posso ou não ter visitação em determinados momentos do ano ou em determinados períodos, né, em que essa reprodução aí da fauna e da flora estiver acontecendo. E no monumento natural, eu tenho a preservação dos sítios naturais raros e uma visitação também sujeita ao plano de manejo. Muito bem, galera, olha, Sistema Nacional de Unidades de Conservação nós temos vários, né? Aqui eu coloquei a área e número de unidades de conservação por categoria de manejo, né? Só para ilustrar, então eu vou ter aqui, ó, reserva de patrimônio natural, né? O número de unidades de conservação, 1.215, somando 624.969, né, hectares. Lembrando, um hectare tem 10 mil metros quadrados de área. Os parques, então, são 569 parques, mais de 36 milhões de hectares. Área de proteção ambiental são 458 e 130 milhões de hectares. Florestas, 110, 31 milhões de hectares. Estação ecológica, refúgio da vida silvestre, são todos esses itens, né, que dão um panorama, né, do território brasileiro. Então, assim, quando o Brasil ele senta para discutir com outros países, né, a legislação ambiental ou as situações ambientais colocadas, ele tem o que apresentar na medida em que criou um conjunto de unidades de conservação, na medida em que tem, né, um sistema nacional voltado a fazer a gestão desses processos, né, e, portanto, de cuidar dessa biodiversidade. E aí, então, encerro por aqui. E aí já fica aquele convite, ó, se você gostou do conteúdo, vai lá e se inscreve no canal da Escolha Educação, né, para que você possa receber aí direitinho as notificações quando publicarmos outras aulas. Gostou do conteúdo? Curte o vídeo, compartilha aí com os amigos, que isso vai ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Tá certo? Eu fico por aqui, agradeço a sua presença e a sua companhia, né? E em breve nos veremos em outro tema, em outra aula de geografia. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.